Estamos com a presença de todos em nome de Jesus. E eles vão ficar muito felizes com a presença de vocês. Amém? Glória a Deus. Bom, agora vamos entregar aqui o púlpito para a nossa preletora, por favor. A dona Elaine Rufino está com a oportunidade. A igreja Assembleia de Deus, Alto do Ipiranga. Fica à vontade, Deus abençoe tua vida. Obrigada. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é um privilégio estar aqui. Na hora que o pastor estava comentando sobre quantos joelhos, oraram por nós, eu me lembrei muito da minha avó. Ela ainda é viva, tem mais de 90 anos, 96 para ser exata, ela está com Alzheimer. Mas Deus usou ela como instrumento, e a minha conversão veio através dos lábios dela. E estar numa igreja assim é uma coisa que traz no meu coração muita alegria, porque eu fui criada em igreja assim. Hoje eu e a Dayana, que é a minha amiga, nós estamos na DAI, Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, pastoreada pelo pastor Rodrigo Soeiro e a Tati Soeiro, mas está em processo de mudança, Nós estamos na Presidente Wilson, vamos para o Campestre, e por conta dessa mudança tem sido um pouco difícil os membros da igreja sede cultuar, tem que fazer inscrição, é uma igreja grande, e é a oportunidade que eu e a minha amiga estamos tendo de visitar as igrejas também, e tem sido muito satisfatório. Eu vou pedir para os irmãos se colocarem em pé, em reverência à palavra de Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, a partir do versículo 7. Durante a semana, eu vim buscando da parte do Senhor a temática, e hoje Deus teve um encontro comigo, e me veio essa palavra no meu coração grandemente, Uma pregação que eu já havia feito, e essa pregação novamente ela revivou no meu coração. Então eu creio, Eu creio na mensagem do Senhor. 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 7, diz assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, eles o entregou nas tuas mãos. Versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Versículo 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do trono, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Só até aí. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, que toda retaliação do mal, que todo impedimento venha a ser derrubado pelo sangue de Jesus, que não seja feita a minha vontade, nem a vontade da igreja, mas a tua vontade neste momento, para que a mensagem dos céus seja ministrada para o teu povo. É o que peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Podem se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Bom, o período retratado acima, nos versículos, nos mostra a cisão de um reinado de Israel e de Judá. Vamos relembrar que, primeiramente, o primeiro rei que foi consagrado pelo Senhor foi o rei Saul. Ele não permaneceu nos caminhos e foi retirado do trono. Veio então o rei Davi. Após o rei Davi, lembrando que o rei Davi, ele fortificou o reinado de Israel. Foi o período onde teve muitas guerras, mas foi o período onde houve a solidificação, ou seja, que o Israel ficou totalmente forte como uma nação. Após isso veio Salomão. Salomão, ele foi um homem extremamente privilegiado, foi um homem mais sábio, porque o seu coração no começo era totalmente voltado para o Senhor. Por conta da fidelidade de Salomão, Israel não teve guerras, Israel teve muito virtude.
Mas no final dos tempos, no final da vida do rei Salomão, ele também se esqueceu do Senhor. E por isso houve uma consequência. Todas as nossas ações têm as suas consequências. E por conta disso houve uma cisão, ou seja, uma divisão entre o reino de Israel. O reino do norte, o reino de Israel, foi então comandado através da linhagem de um servo do rei Salomão. Mas o reinado do sul, os remanescentes do povo de Deus, o reinado de Judá, foi então, primeiramente, liderado por Roboão. Posteriormente, no terceiro reinado, veio Asa, que é nessa história que vamos comentar agora. Asa, sendo como um terceiro rei na terra de Judá, ele foi um homem que ele decidiu servir a Deus. E isso foi a consequência grandiosa para toda uma nação. Ele decidiu se dedicar de todo o coração ao Senhor. Ele chegou a derrubar os altares idólatras, os postes em todo o território da nação de Israel, como de 2 Crônicas, no capítulo 14. Ele chegou a destituir a própria avó. A avó dele, de nome Maca, ela era rainha mãe. E ele destronou ela, porque ela decidiu não servir a Deus. Tudo isso, meus irmãos, veio porque o rei Asa, então, ele decidiu se posicionar. A posição dele diante do Senhor trouxe consequências. Em 2 Crônicas, no capítulo 14, no versículo 4, o rei Asa, ele ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor. Veja bem, ele não fez um pedido, ele determinou: aqui no meu reino, todos vão servir a Deus, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse a leis e aos mandamentos dele. No versículo 5 do capítulo 14, ele retirou os altares idólatras, os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu reinado. A decisão do rei Asa em obedecer ao Senhor trouxe-lhe inúmeros benefícios. E por que trouxe inúmeros benefícios? Não foi diferente como foi nos reinados anteriores. Salomão também teve esse privilégio no começo do reino. Você não vê guerras durante todo o período da história do rei Salomão. Porque a obediência, meus irmãos, ela gera recompensa. Melhor é obedecer do que sacrificar. Isso é uma chave espiritual que precisamos ter no nosso coração. A obediência ao Senhor nos leva para lugares altos. A obediência ao Senhor é que traz a transformação que necessitamos para prosseguir no nosso alvo, que é Jesus Cristo. Sem obediência a Deus não há cristianismo. Sem obediência a Deus não há mudança de vida. Sem obediência a Deus não há propósito divino nas nossas vidas. Então, a obediência gera recompensa. E como retratado, meus irmãos, no capítulo 14, que traz a história do rei Asa, a Bíblia deixa bem claro que por conta dessa obediência, uma das grandes bênçãos que esse rei recebeu foi: ninguém entrou em guerra contra o rei Asa durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Quer mais um privilégio para um rei do que ter todos os seus inimigos temendo a ele? Quer mais um privilégio de um rei, um comandante de um país, de uma nação, não ter problemas com guerras? É o maior privilégio, só o Todo-Poderoso pode conceder. Entretanto, em 2 Crônicas, no capítulo 16 ainda, há o relato dos últimos anos do rei de Asa. A Bíblia deixa bem claro que houve um levantamento, um levante na vida do rei Asa, como há também nas nossas vidas. Assim, a palavra de Deus diz que no 36º ano do reinado dele, ou seja, após 36 anos de reinado, o rei de Israel, ou então rei de Israel, Baasa, que não servia ao Senhor, ele decidiu ir para cima do rei de Asa e tentar destruir todas as fortificações do reinado de Judá. A Bíblia fala que o rei Asa, ele não pediu orientação ao Senhor, ele não clamou, ele não fez como antes no começo, naquele primeiro ano do reinado, com toda a autoridade, todo empenho: eu vou buscar o Senhor dos exércitos. Não, ele foi aonde? No reinado da Síria. Ele decidiu buscar socorro num rei chamado Ben-Hadad, que ele habitava em Damasco, dizendo:
aliança há entre mim e ti. Ou seja, o rei Asa foi buscar no histórico do reinado, lá dos antepassados. Olha, meu pai fez uma aliança com seu pai, rei da Síria. Faz uma aliança comigo. O que o rei Asa fez? Pegou todos os tesouros do templo do rei de Judá, do reino de Judá. Ele pegou a prata, ele pegou o ouro e decidiu dar de presente, de graça, para um rei pagão, um rei que não servia a Deus. Ben-Hadad, o então rei da Síria, que diz no versículo 4 do capítulo 16, ele deu ouvidos ao rei Asa. Ele cumpriu com todo o pedido do rei Asa e enviou todos os capitães dos exércitos, ou seja, os comandantes dos exércitos dele, contra todas as cidades de Israel. Ele derrubou o reinado de Israel naquele tempo e deu vitória a Asa. Durante todo esse período que o rei Asa não consultou ao Senhor, durante todo esse período que o rei Asa passou por esse desafio, ele fez uma estratégia: conquistar o reinado da Síria para ter segurança e continuar nos privilégios da paz. Mas esse rei se esqueceu que a paz que estava no reinado dele não vinha da Síria. Esse rei se esqueceu que a paz que estava no reinado de Judá não vinha de ninguém externo, mas vinha do Todo-Poderoso. Isso esse rei esqueceu. E por conta disso, vem o vidente. Outras traduções diz o profeta. E temos ainda profeta de Deus. E glória a Deus nas alturas por isso. E ele diz: você preferiu confiar no rei da Síria. Você não confiou no Senhor. O que o vidente ou profeta quis explicar? O seu ato vai gerar consequência. Eu quero lembrar aos irmãos de que de Deus ninguém zomba, pois certamente aquilo que o homem semear, disso também ceifará. Nós temos a escolha de lançar a semente que quisermos. Os atos somos nós que escolhemos, mas nós somos obrigados a colher as consequências. E a consequência da desobediência é desgraça. E a desgraça que cai na vida de um homem pode culminar não somente na vida dele, mas vai tendo efeitos colaterais para tudo ao redor. E um homem como o rei Asa, que tinha o compromisso do reinado de todo um povo, ele prejudicou todo o reinado do reino de Judá naquele tempo. Mas ao invés de ele decidir se arrepender, de buscar a face de Deus, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele não muda, ele permanece com o coração fiel a nós, porque ele decidiu nos amar primeiro. Mas não, o rei Asa não fez como o rei Davi, que mesmo cometendo um dos pecados mais vis, adultério e depois o assassinato, não, ele não decidiu seguir os passos de seu predecessor, ou seja, do seu pai, o rei Davi. Não, ele não fez um Salmo 51, não retires de mim o teu espírito. A diferença do rei Asa para o rei Davi, que a palavra de Deus nos mostra, é que Davi se derramou ao Senhor. Davi abriu mão do próprio reinado, da autoridade, do poder, só com uma oração: não retires de mim o teu espírito. Toma tudo, toma reinado, toma minha vida, não retires de mim o teu espírito. Mas o rei Asa não fez isso. A palavra de Deus deixa bem claro aqui no versículo 10, que ao contrário de ele se arrepender, porque Deus sempre nos dá mais uma nova oportunidade. O nosso Deus, ele é rico em misericórdia. E a riqueza na misericórdia dele é as oportunidades que ele nos concede, mesmo estando errados. Porque ele permanece fiel, ainda que somos infiéis, a palavra de Deus diz. Mas o rei Asa, ele não fez isso. Antes, ele ficou bravo com o profeta, lançou ele na prisão. E não bastasse isso, ele oprimiu muitos do povo. Ele criou uma revolta dentro do próprio reinado. E lembrando que quando chegou nesse tempo de ele ficar irado com o profeta, e depois ainda oprimir com os próprios povos, o povo de Israel, no caso do reinado de Judá, ele conquistou o que ele queria. Ele não estava tendo problema de guerra. Ele não estava tendo problema com o reinado de Israel, que então era ameaçador. E muito menos ele não estava tendo problema com o reinado da Síria. O objetivo dele foi totalmente alcançado. Mas no momento, quando o homem ou a mulher, a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, a tragédia acontece. Ela pode ter paz, ela pode ter riqueza, ela pode ter tudo, bens materiais, tudo,
Só que no momento que ela se afasta do caminho do Senhor, a desgraça vem. Não existe sucesso fora dos caminhos. Não existe sucesso na vida cristã se não estiver na obediência. E isso nos mostra claramente. Esse rei viveu 36 anos reinando sobre um país que tinha a proteção de Deus, por causa da decisão de um homem. Por causa da decisão de um homem, o rei Asa. A palavra de Deus diz que todo o reinado teve paz. Mas agora, por conta da decisão de um homem, que é o mesmo homem que se perdeu, todo o reinado começou seu declínio. Lembrando que depois de muitos anos, o reinado de Judá também foi deportado para a Babilônia. Isso tudo começou com a desobediência do reinado, do rei. Porque a desobediência, quando começa aqui, ela começa a contaminar. Poucos começam a ir contra o que o reinado fala. Quando a liderança de um país começa a definhar, todos aqueles que estão recebem o efeito colateral. Diga isso Daniel, né? Que foi levado cativo por Nabucodonosor. Mas a Bíblia não relata o que ocorreu na vida do rei Asa para ele se distanciar desse jeito. Não existe um relato, uma descrição do que aconteceu. Poderia ser tantas coisas para um homem se desviar assim da direção de Deus. Poderia ser o ego inflamado. Olha, eu sou o rei há mais de 30 anos. Quem é esse rei de Israel para me afrontar? Eu tenho a minha autoridade, eu tenho a minha estratégia, eu vou dar conta. Poderia ser isso. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas a conclusão a palavra de Deus já trouxe. Ele decidiu desobedecer. As decisões na nossa vida, elas podem ser tomadas de diversas formas. Isso é sabido por todos. A gente toma as decisões nas nossas vidas. Momentos acabam por condicionar as nossas decisões. Quando estamos felizes, radiantes, a gente toma uma certa direção nas nossas decisões. Porque somos seres humanos, somos movidos a emoções. E isso nós temos que tomar cuidado. É por isso que a palavra de Deus ensina: submeta as suas emoções, os seus sentimentos em Cristo Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. Não permita que os sentimentos da mágoa ou de muita alegria ditem as regras da sua vida. A única regra que tem que ser dita e tem que ser ouvida e tem que ser proclamada é essa. Não é sentimento de alegria, não é sentimento de temor, não é sentimento de medo, mas é sim a palavra de Deus. Porque nós não sabemos a fase de vida que nós iremos enfrentar. Nós não sabemos se na nossa próxima fase é um verão deslumbrante da parte de Deus. Nós não sabemos se a próxima fase é um inverno existencial que nós vamos passar. Todos nós somos passíveis à tragédia. O que nos diferencia é que somos alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus. Essa é a diferença daquele que serve e daquele que não serve. A nossa fé. E fé é algo que ou você aceita ou não. É tudo ou nada. Porque em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Como é que a gente vai provar aquilo que não vê? E como é que a gente vai ter um firme fundamento da coisa que nem existe ainda, que se espera? É por isso que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas é salvação para aqueles que creem. E nós somos aqueles que temos a palavra de Deus como salvação e não como loucura. Nós somos o povo loucos por Jesus, como é conhecido lá fora, porque temos um foco, estamos indo para a terra prometida, estamos indo para a nossa Jerusalém celestial, e é por conta dessa esperança que nós permanecemos aqui. Podemos errar, mas sabemos de um Deus, que quando clamamos, levantamos as mãos, as suas misericórdias nos alcançam. Como diz o profeta Jeremias, quando ele no seu alto ponto de tristeza, ele escreveu Lamentações 3 e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. E é por conta dessa misericórdia que podemos crer: Jesus vai dar um jeito, eu não estou bem, mas Jesus vai assumir as minhas guerras. Como diz em Êxodo 14, não tereis que pelejar, porque Ele assume as nossas lutas. E por Ele assumir as nossas lutas, somos mais que vencedores. Porque é Ele que garante a vitória.
O melhor que Deus poderia dar à humanidade, Ele já deu. O melhor de Deus que Ele poderia conceder, já veio, Jesus Cristo. Melhores dias virão sim na minha vida e na sua vida, mas o melhor de Deus já veio e habitou entre nós, é o Emanuel. E glória a Deus nas alturas. Então podemos decidir sobre o domínio das emoções? Não. Podemos decidir baseados nas circunstâncias da vida, como o rei Asa fez. Ele foi estrategista, não é à toa que a estratégia dele deu certo, não deu errado. A Bíblia não fala que ele foi fracassado. Na estratégia militar dele deu muito certo, porque o rei de Israel ficou com medo de invadir Judá. Só vai tentar invadir lá na frente, mas houve temor dos dois reinados. Tanto a Síria quanto Israel não invadiram, mas essa decisão não foi diante da obediência de Deus. Não permitam que aquilo que parece dar certo na vida do outro ou na nossa vida seja aquilo que possa guiar as nossas intenções. Não permita que aquilo que parece ser o certo ou o errado seja o autor da nossa decisão. Se não tiver embasado na palavra de Deus, exclua. Essa aqui que é a palavra da verdade. É a gente ler, estudar e orar. É isso que traz a salvação para o crente no dia mau. Podemos também tomar decisões com base nas experiências próprias, por que não? Na maturidade, tendo em vista fatos semelhantes que ocorreram no presente momento. Podemos sim? Sim, desde que esteja embasado. Estar baseados na palavra de Deus e obediência em Deus é o que nos leva longe. Obviamente, a decisão embasada na palavra de Deus é melhor, mas na prática, isso é um desafio. Vamos ser sinceros. É um desafio viver a palavra de Deus. Porque se fosse fácil, o mundo inteiro estava vivendo. Mas não. A porta que leva à salvação, ela é estreita. A que leva à perdição, ela é larga. Por isso que é um desafio viver a palavra de Deus. E quantos aqui estão querendo viver esse grande desafio? Quantos aqui estão querendo lutar contra o medo e falar: Jesus, mais um dia eu quero viver essa palavra. Eu quero poder chegar mais perto do Senhor. Quando as circunstâncias elas são desfavoráveis, quando as emoções parecem incontroláveis dentro do coração e as nossas experiências já não trazem tanta segurança como gostaríamos, vivenciar a fé e esperar que Deus venha tomar a providência nas nossas vidas é um divisor de águas. Quando nós temos uma fé embasada, quando conseguimos controlar as nossas emoções, quando sabemos esperar pela atuação do Deus Todo-Poderoso, aí sabemos que estamos um pouquinho mais crescendo na fé cristã. Eu sempre gosto de comentar que existe um hino que é da comunidade, podemos até cantar no final, né? Da comunidade evangélica da Zona Sul, Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada desafio que vivenciamos na palavra, cada desafio que vivenciamos com Cristo, cada desafio que temos na nossa trajetória é uma chance para crescermos um pouco mais nessa fé. A fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. É essa fé que Ele quer que cultive, que crescemos e alcancemos ao mundo lá fora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele nos chamou para não ficar parado ou amedrontado com as circunstâncias da vida. Porque tem situações que, se não for o Senhor nos guiando, a gente para. A gente é humano, a gente para. Tem guerras espirituais terríveis que fazem os seres humanos pararem e muitos sucumbirem até a loucura, infelizmente, do suicídio. Mas nós somos uma igreja que dizemos não para isso. Nós somos uma igreja em Cristo que falamos não, aqui não. No meu joelho, na minha oração vai vencer. Aqui eu sei de um Deus que tudo pode. Aqui eu sei que eu vou orar e as coisas vão acontecer no céu. Porque o maior instrumento Ele já deu, que é a oração. E o sangue de Jesus vertido no Calvário não impede o inferno de atuar nas nossas vidas e na vida de qualquer pessoa. Que possamos ser uma igreja que oremos mais, que busquemos mais a palavra, e assim podemos cumprir o propósito da igreja aqui na terra, que as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Glória a Deus.
A renúncia e a sujeição a Deus desafiam todos os nossos sentidos, porque vai ao contrário do mundo. O sucesso na vida cristã, por muitas vezes, é o insucesso na vida cotidiana. E saber diferenciar isso, e saber que estamos correndo atrás do sucesso cristão e não do sucesso da vida comum, é o diferencial da nossa caminhada até a terra prometida. Estar preparado para abrir mão dessas coisas, das coisas que nos prendem, é o primeiro passo para obedecermos a Deus e termos esse sucesso que tanto queremos na vida cristã. E esse primeiro passo de obediência significa renúncia, significa por muitas vezes dores, lutar contra um vício, contra uma mania de que não agrada a Deus. O reino de Deus é tomado à força. Agora vocês entendem por que o reino de Deus é tomado à força. Porque para conquistar algo, a gente tem que batalhar. É oração, é campanha. Mas depois é uma alegria que o mundo não entende. Depois que a gente conquista uma batalha, e a nossa maior batalha já foi ganha, que foi na cruz do Calvário, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela invade nossos corações. Isso o mundo não entende, nem vai entender, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é a salvação. Então que possamos nos regozijar nele, sabendo que estamos numa luta, estamos totalmente ao contrário. Às vezes somos os únicos no local de trabalho, ou os únicos na escola, o único às vezes na família, mas é o diferencial que temos em Deus, que nos torna o privilégio de sermos coluna de um local. Os irmãos têm ideia de que a oração de vocês fecha covas? Os irmãos têm ideia que a sua família não pereceu por causa da sua oração? Vocês têm ideia que o pior não aconteceu no local de trabalho porque há crente que ora? Não desistam de orar, não desistam de buscar o sucesso na vida cristã, porque Ele, na cruz do Calvário, não desistiu da gente. Ele não desistiu. Enquanto Ele não falou, está consumado, Ele pelejou. Enquanto Ele não falou, está consumado, Ele continuou com medo, nu, com frio, passando todas as dores, lutando sozinho. E lembrando quando o Senhor Jesus estava perante Pilatos, Ele disse uma frase, porque Pilatos disse a Ele, isso me veio no meu coração agora, falou: você não vai se defender, ó rei dos judeus? Você não é o rei dos judeus? Ele fala: sou. Você é o filho do homem? Sou. Por que você não se defende se eu tenho o poder de te mandar para a cruz? E Jesus responde: poder você só tem daquilo que é permitido pelo meu Pai. Mas essa é a hora de vocês, a hora quando as trevas reinam. E reinou até a crucificação, mas ao terceiro dia, ao terceiro dia, as trevas não reinavam mais. A chave do inferno e a chave da morte não estavam na mão daquele anjo caído, não. Mas temos um Deus que enviou seu Filho, e esse Filho que Ele é o nosso Deus, que é o primogênito e o unigênito do Pai, Ele nos garante a vitória. É por isso que podemos ficar tranquilos. Senhor, está doendo, está difícil. Espera aí, mas eu sei que eu vou vencer. Isso é a fé. Isso é a fé. E eu queria ainda ler um final do versículo, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Qual é a chave, então, da minha busca do sucesso cristão? Qual que é a chave? Tá bom, eu sei que tem que ler a palavra de Deus, tem que orar, mas Senhor, eu preciso de tantas coisas, está faltando tantas coisas, e às vezes não é material, é aqui dentro. Eu preciso tanto de uma transformação na minha família, eu preciso tanto de uma transformação em mim, eu preciso tanto de um emprego, eu preciso de tantas coisas, e essas coisas, elas nos tiram a paciência, nos tiram a paz, porque a gente é ser humano, a gente precisa, a gente tem necessidades. Mas Jesus explicou no Mateus 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele sabe da sua necessidade, antes mesmo delas existirem. Foi Deus que te criou, foi Deus que te formou, Ele conhece a sua estrutura, confia nele, tenha fé no processo, porque Ele está te guiando, Ele sabe da necessidade, sabe o momento certo de suprir. Porque o processo revigora, o processo na caminhada cristã, até chegar no propósito, ele te faz crescer.
Ele faz sua fé ficar mais edificada. No versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, ele mesmo se preocupará consigo mesmo, basta cada dia seu próprio mal. Mesmo que a gente se preocupe, a gente não cresce um côncavo, né? Ou 1 centímetro a mais, nem diminui 1 centímetro a menos. Ou seja, aquilo que a gente não tem controle, não é interesse nosso, mas é interesse daquele que guia, que criou o universo. Deixe as coisas de Deus para Deus e vamos atuar aquilo que Ele requisitou para nós: a obediência, a renúncia, a perseverança, a busca pela santidade. Vamos nos empenhar em ler a palavra, em estudar. Isso é um diferencial. A palavra de Deus diz bem claro, e agora retornando um pouco para a situação de Israel na antiguidade. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, naquela época não era manifestado Jesus ainda, Ele ensinou para Oséias, e também Isaías falou a mesma coisa antes de cumprir, né, a invasão de Nabucodonosor. E a frase dos 2 profetas foi a mesma: e o meu povo perece por falta de conhecimento. Israel foi para o cativeiro por falta de conhecimento. Não vamos permitir que nas nossas vidas o inimigo nos coloque em cadeias por falta de conhecimento. Não vamos permitir que o inimigo venha cirandar no nosso meio, causando problemas, causando contendas, causando destruição. Porque é como uma erva daninha que vai crescendo. Se você não amassa aquilo lá, se você não tira a raiz, aquilo lá cresce e afoga a grama boa. Não permita isso. E como é que você arranca esse capim maligno? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. É sabendo a palavra de Deus e orando que o inimigo não tem poder sobre nós. Como o nosso mestre ensinou, busquemos a vontade do Pai, pois todas as nossas necessidades, elas vão ser supridas sim, em glória. No tempo dele, no modo dele, da forma dele, porque mais do que dar aquilo que mais necessitamos é a transformação que precisamos ter para alcançar aquele que precisa lá fora. Para as almas que estão prisionadas, sejamos instrumentos na mão dele, e é necessário um processo para que sejamos um instrumento hábil na mão dele. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chegou num ponto do ministério que ele diz: eu me regozijo nas perseguições, eu me alegro nas tribulações, porque está ocasionando em mim uma riqueza em glória, porque ele sabe o que ocasiona um processo. Que sejamos como o apóstolo Paulo. Eu me regozijo nessa tribulação, ainda que você não regozije, profete isso. Eu me regozijo na tribulação, porque eu sei que esse processo vai me fazer alcançar a causa do reino dele. E por que eu sei que eu me regozijo e eu vou aguentar toda a circunstância? Ora, sei viver no muito, sei viver no pouco. Sei viver na pobreza, sei viver na riqueza. Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que garante as nossas guerras. É Ele que garante as nossas vitórias. A minha oração, meus irmãos, é que o Deus Todo-Poderoso venha fazer em mim e em vocês as mudanças na vida e nos pensamentos, de forma a edificar a causa do reino dele. Que jamais percamos o nosso foco. Estamos indo para Canaã Celestial. Estamos indo para a terra prometida. Estamos a caminho de casa. Jesus voltará. E precisamos nos manter com a mente ligada no trono da graça, que é de onde vem o nosso socorro. Não percamos o foco. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.